Bom, continuando, vamos deduzir qual é a relação entre isso aqui, entre pressão, temperatura e velocidade, e para responder essa pergunta aqui, é o seguinte, nós sabemos que essas partículas elas vão chocar com essa parede, e nós sabemos que pressão, que foi o que a gente viu na aula passada, nada mais é que força sobre uma determinada área, certo? Bom, pela segunda lei de Newton, o que a gente sabe? Que força nada mais é que massa vezes a aceleração. Isso vocês lembram, né? E essa área que essa partícula aqui vai se chocar é uma área de L por L, então eu posso dizer que a área da minha caixa cúbica é L ao quadrado. Bom, e aí eu tenho aqui que força é igual a massa vezes a aceleração dividido pela área que é L ao quadrado. Só que o seguinte, eu sei que a aceleração, ela depende da velocidade, né? Porque a aceleração nada mais é, a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Só que aqui está entrando uma outra grandeza que eu não sei, que é o tempo. Porque eu quero uma relação entre pressão, temperatura e velocidade. E aí entra uma equação, que é conhecida como equação de Torricelli, que vocês já viram, que é uma equação que nós podemos determinar a velocidade e a aceleração, e a gente não precisa do tempo, que ela diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que nós vamos chamar de ΔX, certo? Bom, só que o que acontece aqui, ó? Essa partícula, ela tá exatamente aqui em cima do eixo Y, e ela vai se chocar com a parede. Nós sabemos que essa distância aqui também é L, porque ela vai sair dessa parede aqui e vai vir até aqui. Então, a distância que ela vai percorrer é L, certo? Supomos que ela está parada, porque a gente não tem uma velocidade inicial. Então, vamos supor que a velocidade inicial seja 0 e que esse ΔX aqui que ela vai percorrer é L, porque ela vai sair exatamente aqui em cima do eixo Y e vai até o final da caixa. Então, ela vai percorrer uma distância L, certo? Então, eu posso chegar que V ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é L. Isolando aqui a aceleração, que é o que eu quero substituir aqui, eu tenho que a aceleração nada mais é que V ao quadrado dividido por 2 vezes L, certo? Bom, e aí a gente vai chegar aqui. Massa vezes, no lugar da aceleração, eu vou pôr V ao quadrado dividido por 2 vezes L dividido por L ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós temos que numa divisão de fração é a primeira, né, a de cima, sobre 2 vezes L, vezes o inverso da segunda. Então, aqui era L sobre 1, vai ficar 1 sobre L ao quadrado. E aí, nós vamos chegar em mV ao quadrado dividido por 2 vezes L ao cubo. Então, eu cheguei que pressão é igual a mV ao quadrado dividido por 2 vezes L ao cubo. O que seria L ao cubo? Qual é o volume desse meu cubo? O volume desse meu cubo é L vezes L vezes L, que daria L ao cubo, tá? Então, eu teria que isso aqui é pressão igual a M vezes V ao quadrado dividido por 2 vezes o volume. Bom, é aqui que entraria, tá, a dedução do momento. Só que a gente vai chegar numa fórmula muito simples aqui. A gente vai chegar muito próximo, só que a gente precisaria um pouco agora mais de conhecimento para a parte do momento. Porque as partículas, elas sofrem momento, tá? Conservação do momento linear, que é isso que vocês viram em Física 1. E aí elas mudam de direção, enfim. Mas eu consegui chegar até aqui, que já está muito perto daquilo que a gente vai chegar agora, tá? Só que o seguinte... Levando em consideração a parte do momento que a gente tem, nós conseguiríamos reduzir essa fórmula aqui, tá? Para o seguinte, que pressão é igual... Essa massa aqui a gente pode determinar ela através do número de mols vezes a massa molar, que vocês já lembram lá, né? Que eu posso determinar o número de mols, a massa molar dividido pela massa
da partícula. Então, isolando aqui, eu teria N vezes M, vezes essa velocidade aqui ao quadrado, que nada mais é que a velocidade média quadrática. Então, eu teria VRMS ao quadrado, dividido por 3 vezes o volume. Justamente aqui era 2, mas nós vamos passar para 3, porque é a parte do momento que depois, se alguém quiser, eu posso explicar. Então, nós chegamos numa fórmula, que essa aqui é a fórmula final, de que a pressão, a pressão relacionada com a velocidade, que essa é uma das perguntas, né? Qual a relação entre a pressão exercida pelo gás sobre as paredes da caixa? Que a pressão nada mais é que o número de mols vezes a massa molar vezes a velocidade média quadrática, que é essa daqui, que é a velocidade média quadrática dos 3 eixos, dividido por 3 vezes o volume, certo? Essa daqui seria a nossa fórmula final. Bom, aí a gente tem aqui, né, continuando, que pressão, só vou reescrever a fórmula lá, é o número de mols vezes a massa molar vezes a velocidade média quadrática dividido por 3 vezes o volume. Essa é a fórmula que a gente chegou. Agora, se eu quiser determinar a velocidade média quadrática, tá? Nós temos lá eu falei para vocês lá no começo dessa aula que nós íamos fazer uma relação entre a equação geral dos gases, que diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, com as leis de Newton. Essa fórmula aqui, ela está relacionada com as leis de Newton, porque eu tenho velocidade, nós fizemos toda essa dedução que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? A gente acabou de ver toda a dedução da fórmula, né? Que nós vimos que está relacionado com as leis de Newton aqui, certo? E nós chegamos nessa fórmula. E agora, eu quero resolver uma fórmula, relacionar a equação geral dos gases com essa fórmula aqui, da pressão e da velocidade. Então, a gente já sabe que quanto maior a velocidade das partículas, maior a pressão. São grandezas diretamente proporcional, certo? Porque se eu tenho uma maior velocidade, elas estão fazendo mais pressão sobre as paredes do recipiente e vice-versa. Agora, qual é a relação entre essas duas aqui? Se eu isolar a pressão aqui, eu vou ficar com V, aliás, nRT dividido por V. Eu passei o V para cá, dividindo, certo? No lugar de P, eu posso substituir isso por isso aqui, que é justamente isso que eu quero fazer. Então, vai ficar nRT dividido por V é igual, tá? Só substituir o P aqui por esse P aqui. É igual N vezes a massa molar vezes a velocidade média quadrática dividido por 3 vezes o volume. Eu tenho V nos dois lados da equação, eu posso cortar, e eu tenho o número de mols dos dois lados da equação, e eu também posso cortar. Então, eu ficaria aqui com RT é igual a massa molar vezes a velocidade média quadrática dividido por 3. Se eu quiser saber a velocidade média quadrática, eu vou passar o 3 para lá multiplicando, então vai ficar velocidade média quadrática é igual a 3 RT dividido pela massa molar. Ao contrário de quadrado, a gente tira como raiz. Então, velocidade média quadrática é igual a raiz de 3 RT dividido pela massa molar. Então, a gente chegaria nessa relação aqui. E o que essa relação aqui me diz? Essa relação aqui me diz que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior a velocidade. Então, a minha velocidade ela é diretamente proporcional à minha temperatura. Velocidade é diretamente proporcional à temperatura, certo?
Então, nós conseguimos deduzir aqui a equação da velocidade que essas minhas partículas vão ter. Consegui relacionar a pressão com a velocidade média quadrática através das leis de Newton. E a gente conseguiu aquilo que eu tinha falado lá no início, que nós íamos relacionar a equação geral dos gases com as leis de Newton, que foi exatamente isso, certo?